E eu desembarco direto na fronteira mais uma vez. Olha só, a região de fronteira entre Brasil e Paraguai vive um cenário de guerra. E mais que chega na quadrada do Dragão, eu trouxe a execução do agrônomo ontem. Nós trouxemos a execução do engenheiro agrônomo ontem, que foi morto durante o dia em Pedro Juan Caballero. E é um verdadeiro cenário de guerra entre facções rivais, que disputam o controle do tráfico de drogas e o crime organizado. Sabe quantas pessoas já foram mortas esse ano? 82 pessoas. 82 pessoas foram mortas em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. A reportagem é de William Franco, Põe na Quadrada. Estas imagens mostram o momento em que o professor que seguia de carro para no semáforo. O motociclista chega e dispara várias vezes. A execução ocorreu na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. O engenheiro agrônomo Héctor Duarte, de 44 anos, morreu na hora. Ele era professor de uma universidade e estava a caminho do trabalho. A polícia paraguaia investiga se a morte dele está relacionada com a guerra entre as facções criminosas que atuam na região. Minutos depois, um jovem de 22 anos também foi assassinado em Ponta Porã, lado brasileiro da fronteira. 82 pessoas foram assassinadas este ano na fronteira entre Brasil e Paraguai. Aqui, facções criminosas disputam o controle do tráfico de drogas e armas na região. E a facilidade de acesso entre os países desperta o interesse dessas organizações. Um exemplo bem claro é esse aqui. Eu comecei gravando no lado brasileiro da fronteira, mas basta atravessar essa única avenida, dar alguns passos para chegar até o Paraguai. Na cidade de Pedro Juan Caballero, onde ocorre a maior parte das mortes, a polícia paraguaia afirma que tem dificuldades para chegar aos criminosos. É muito complicado, já que os familiares ou pessoas que possam haver tenido alguma classe de vinculação, ¿verdad?, com a vítima. São vários grupos disputando espaço de poder. O poder não tem vácuo. Então isso gera um estresse lá, que gera a guerra entre eles, que gera mortes e outros crimes. Tem que deixar claro que esse número de mortes está contando as mortes no Paraguai, que são a maioria, inclusive, grande maioria. E as investigações no Brasil são de acordo com as nossas possibilidades. Nós primeiro temos que, geralmente o cadáver não tem nem identificação. Temos que identificar o cadáver, o que ele estava fazendo ali, quem era o círculo de amizades, etc, 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 para tentar achar aí a autoria, Não dá para eu explicar para você quais são os nossos métodos, Mas é claro que é difícil, porque, como eu já disse, as vítimas são de vários lugares do país, Então, assim, é complicado. Nós temos nossas limitações, mas nós investigamos todos os casos. Olha, pessoal, esse aqui é o delegado regional de Ponta Porã, Dr. Micael, e nós perguntamos para ele por que tantas mortes e execuções nesta região. A resposta foi enfática, é para ver quem que controla o combate, quem que controla, aliás, o crime organizado e também o tráfico de drogas. Para quem vive na região de fronteira, isso é um perigo danado. É um perigo danado. Afinal de contas, pessoal, essa disputa de poder se intensificou após a morte do narcotraficante Jorge Rafat, de 54 anos, que morreu em 2016. Presta atenção no que o delegado fala para nossa reportagem Põe na Quadrada. O Rafat, ele era uma liderança, E ele controlava interesses de grupos opostos, Ele fazia um papel ali de intermediário para que não estourasse essa guerra, por exemplo. Aí, a partir do momento que mataram ele, até por isso, porque queriam tomar o poder, aí os grupos começaram a brigar entre si, E pulverizou demais as lideranças, Então hoje o que existe é isso, é cada um lutando pelo seu espaço. Aí você soma o aumento do consumo de drogas no Brasil e no mundo, que não para de crescer, isso é uma realidade. Você coloca a crise econômica, que outros tipos de mercadorias que entravam no Brasil ilegalmente não compensam mais, até pelo alto valor do dólar, etc. E a maconha compensa muito, então outros grupos migraram para o tráfico de drogas, que não praticavam o tráfico de drogas foram praticar. Então você vê esse aumento
Você vê pessoas também chegando lá, vamos dizer assim na gíria, né? Sem ira nem beira. Elas não pertencem a grupo nenhum, mas são pessoas criminosas que vão lá para aplicar golpes, roubo, furto, para entrar no mundo do tráfico, do contrabando. E aí elas acabam também entrando no espaço territorial de outro grupo que já estava ali sedimentado, e vão lá e matam essa pessoa também. Aí aparece lá um morto do estado tal, que ninguém sabe nem o que estava fazendo ali, entendeu? Tem tudo isso também envolvido. Em certos casos de execução, a polícia brasileira tem trabalhado junto com a paraguaia. As investigações no Brasil são de acordo com as nossas possibilidades, né? Nós primeiro temos que, geralmente o cadáver não tem nem identificação. Temos que identificar o cadáver, o que ele estava fazendo ali, quem era o círculo de amizades, etc, para tentar achar aí a autoria, né? Tentar encontrar a autoria. Existe uma cooperação, ainda que não a ideal, até porque são países diferentes. Leis diferentes, né? Sistemas diferentes, culturas diferentes. Mas existe uma cooperação. Olha, é assustador, né? De fato, o que acontece na região de fronteira. Isso é fato. O ministro Sérgio Moro já determinou que a Força Nacional atue nessa região, tanto na Bolívia quanto no Paraguai, porque tem que achar um denominador comum entre os dois países. O governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Segurança, foram até Asunción, capital do Paraguai, para poder falar sobre isso. Porque tá demais. 82 pessoas mortas. 82 pessoas executadas, boa parte delas que tem a ligação com o crime organizado e com o tráfico de drogas. É o fim do sossego para quem mora em Ponta Porã e para quem mora em Pedro Juan Caballero. É assustador mesmo, viu?